Hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um review de ferramenta e no caso do review de hoje, nós vamos falar desse multímetro aqui. Acompanhe. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Por Dentro da Eletrônica. Meu nome é Luciano Vaz, vídeo novo se iniciando e hoje eu quero falar para vocês sobre essa ferramenta que eu mostrei, que é um multímetro digital. Ele não parece um multímetro, né? Apesar de tudo, ele é e tem muita função interessante. É um multímetro de entrada, né, da empresa GVDA. Ela mandou para mim, eu andei testando aqui, fiz alguns testes, usei no reparo de centrais e eu gravei para vocês um pequeno tutorial de como ele funciona. Então, para você que tem interesse, né, e quer começar o laboratório ou até quer trocar o teu multímetro, né, já está um pouquinho velhinho, você tem um multímetro ali um pouco mais simples do que esse, né, você quer migrar, quer comprar alguma coisa um pouco melhor, isso aqui então é uma boa pedida com um ótimo custo-benefício, tá? Ele tem muitas funções automáticas, então nós chamamos ele de multímetro inteligente. Ou seja, né, você não vai precisar ficar apertando aqui um monte de tecla para toda hora mudar o tipo de escala ou aquilo que você quer medir. É bem fácil, bem intuitivo e eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje como que funciona, né? Então fazer um pequeno unboxing e depois eu vou mostrar ali na placa, né, alguns testes que eu fiz, que eu realizei utilizando ele. Então vamos dar uma olhada no que eu gravei previamente para vocês, mostrando um pouco do uso da ferramenta. Então tá aqui, né? Estamos com a caixa do produto. O multímetro aqui é da empresa GVDA, certo? Ele é um pequeno multímetro digital, ele é um multímetro inteligente que nós chamamos, tá? Então, qual que é a diferença desse multímetro para outros? Ele faz toda a sua configuração automaticamente. Então, basta a gente fazer aqui o uso das pontas de prova e com isso a gente já vai conseguir ter todos os resultados diretamente aqui no visor. Ele é bem compacto, como o nome diz, ele é smart, né? Então ele é pequenininho. Aqui dentro nós temos as pontas de prova, certo? Padrões, pontas de prova que suportam aqui, né, uma corrente máxima, não sei se vai dar para enxergar, de até 10 amperes, certo? Maravilha, e consegue, óbvio, né, medir aí um nível de tensão bem alto, entre até 780 volts aproximadamente, e esse é o produto, esse é o equipamento, né? Bom, ele é praticamente uma caneta, como a gente pode observar, né? Então nós temos aqui as abas de função, uma aba aqui onde eu consigo fazer um hold, ou seja, né, tudo que eu tiver com ele travado na tela aqui eu consigo dar um hold e assim fixar o valor que está marcado aqui. E aqui é o botão de liga e desliga. A gente olhando um pouco mais de perto, né, a gente consegue ver que ele é bem compacto. Isso aqui é um medidor, onde a gente vai conseguir ver uma função chamada NCV. É uma função que praticamente consegue detectar corrente ou detectar tensão trafegando por algum circuito. Para o nosso caso do reparo de centrais, ele é bem legal para a gente até ver se o módulo está tendo algum tipo de alimentação, muitas vezes sem chegar e medir nível de tensão nele mesmo, né? A gente já consegue saber se tem tensão chegando até ele. Se, por exemplo, eu não estou com um bocal quebrado, um chicote quebrado ou algo assim. Ele tem aqui uma função de lanterna, certo? E aqui é onde nós ligamos, né, a parte dos conectores, onde a gente vai conseguir ligar a ferramenta. Então aqui é a entrada do fio padrão, o input, né, a gente pode observar, e aqui a porta COM. Nós conseguimos medir com ele, ó, segundo aqui a descrição, até 600 volts. Então é isso. Dificilmente nós vamos ultrapassar aí os 24 volts, 30 volts na linha automotiva, né, se eu estiver falando, óbvio, da linha diesel, né? Mas para nossa linha padrão ciclo Otto, a média aí de tensão de até 12, 14 volts. Então vou ligar a ferramenta aqui. A gente vai segurar, vai manter pressionado. Ó, legal, né? Então, para a gente trocar de função nesse multímetro, a gente apertaria aqui essa aba função, esse botão. Então aqui nós estamos na escala automática. Essa escala automática ele vai detectar para a gente tensão contínua e alternada, ele vai detectar automaticamente resistência e vai detectar automaticamente quando não há a resistência, né? Quando a gente estiver fazendo um teste de continuidade. Assim, para teste de continuidade eu achei que ele demora um pouco para fazer o bip, que a gente gosta de fazer a continuidade usando o bip. Então ele demora um pouco para reconhecer essa função.
mas dá para trabalhar. Se você quer um multímetro pequeno, de baixo custo, esse aqui é uma ferramenta que vai te atender com certeza. Então, quando eu estou com essa função aqui habilitada, basta eu inserir nas pontas de prova, né, onde eu quero testar, e eu vou ter o valor aqui já marcado na tela. Apertando um pouco mais, né, mais uma vez a função, nós vamos para a aba Hertz. Isso aqui é legal. Por exemplo, eu quero medir, por exemplo, uma frequência de um sensor de rotação, posso medir por aqui, para saber, óbvio, né, se existe ou não frequência no sensor, né? Falando ali da linha automotiva, testando lá para o lado de fora. Se eu quiser testar isso dentro do módulo, também dá, né? Basta eu fazer ali a verificação e verificar a frequência, né? Frequência do injetor, quantos pulsos está acontecendo por segundo, quantos ciclos, né, estão acontecendo por segundo. Posso medir também. Ele não vai conseguir pegar um cristal oscilador, porque a frequência dele de trabalho não é tão ampla, né? Ele não vai chegar nas escalas aí de megahertz. Mas a gente consegue ver sim, por exemplo, alguns ciclos de trabalho. Um PWM, por exemplo, a frequência de trabalho de um sinal PWM é bem legal. Um pouco mais adiante, né, pressionando o botão mais uma vez, nós vamos para a função de capacitor ou capacitância, né? O mínimo que ele vai medir é nanofarad. Se eu tiver com um capacitor menor que isso, ele obviamente não vai pegar. E ele consegue chegar aqui até a escala, por exemplo, de milifarad. Então, tem aí um range bem legal. Não é tão amplo quanto um capacímetro. Eu já até falei, né, em alguns vídeos que para testar de fato o capacitor é importante um capacímetro, mas a gente consegue já ter uma noção com ele, né, dentro de algumas escalas de range. Apertando mais uma vez, nós entramos na famosa escala do diodo. Então aqui, obviamente, eu vou conseguir fazer os testes dos diodos, né? Monitorar e medir se ele está realmente tendo tensão gama e passando, né, de um lado para o outro, permitindo, né, a circulação de corrente de um lado, né, e bloqueando essa corrente do outro. E descendo mais uma vez, né, apertando mais uma vez, nós descemos mais uma escala aqui, né, para uma outra função, que é a função, como a gente vê aqui, ó, Live e NCV, né? Aqui, ó. Apertando mais uma vez, a gente passa para o NCV, que é uma função bem legal. Nesse contexto aqui, é uma função onde nós vamos monitorar, como eu disse para vocês, se há ou não presença de tensão, muitas vezes sem usar aqui a ponta de prova. Óbvio, ele não vai mostrar para mim aqui quanto de tensão eu tenho, se eu tenho 12 volts, se eu tenho 10, se eu tenho 20, isso ele não vai mostrar. Mas através desses mostradores, eu consigo ver a intensidade, eu consigo ver quanto de tensão, se ela está maior ou menor, né? Através aqui dos LEDs luminosos. Obviamente que ele está medindo aqui é corrente, né? Então, é a corrente que circula no circuito, que para haver corrente, obviamente eu vou precisar ter a tensão elétrica, né? Então ele vai conseguir monitorar, vai conseguir saber se o módulo realmente está alimentado, mas é uma função bastante útil para quem, por exemplo, vai furar uma parede, por exemplo, né? Não quer furar ali uma canaleta com fio, por exemplo, ele mede ali, né? Encosta na parede a ponta NCV aqui para medição, e ele consegue saber se ele está próximo ou não de alguma rede elétrica. No caso do módulo, que a gente está tentando aplicar esse multímetro para testes em centrais, ele é bem legal para eu saber se de fato o módulo tem alimentação ou não. Isso até no próprio carro, né? Você encosta lá, né? Liga a chave, encosta lá e verifica se o módulo tem ou não algum nível de tensão chegando até ele, tá bom? Então é bem legal. Óbvio que isso aqui não substitui o teste padrão de tensão e nem de corrente, claro, né? Mas pelo menos para você já ter uma ideia, ter uma noção se ele realmente tem ou não alimentação. E aí nós voltamos, obviamente, aqui pro teste padrão, tá? Tem algumas outras funções aqui que eu acabei não usando, eu desconheço algumas funções que ele tem aqui, como a Live, por exemplo, como a função PA, eu não cheguei a analisar muito a fundo, mas para nós, pro dia a dia, o que realmente vai importar são essas funções que eu comentei, a função de tensão automática, por isso que ele é um multímetro inteligente, ele consegue monitorar isso facilmente. Vamos mostrar aqui alguns testes práticos, né, para a gente ver como que esse multímetro vai funcionar de fato. Bom, então, né, eu estou aqui com o meu módulo já está alimentado, já está conectado ao simulador. Vou fazer alguns testes bem básicos aqui, né, para a gente já ter aí uma ideia de como esse multímetro ele é legal. Então vamos conectar aqui, ó, as pontinhas de prova, tá bem simples.
Porta com sempre é uma porta negativa, porta vermelha aqui positiva. Vamos deixar ele aqui, ó, enquadrado, tudo junto. Ó, ele já está monitorando alguma coisa aqui, mas ele está, por enquanto, em AC. Não sei se dá para a gente observar, mas por hora ele estava em AC, agora já voltou para o alto aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? A gente sabe que nesse módulo nós temos aqui alguns pontos já de alimentação. Isso é bem tranquilo, bem fácil da gente entender, né? Então, por exemplo, os capacitores normalmente são onde nós temos aí a maioria, né, dos níveis de tensão acontecendo. Então vamos dar uma olhada primeiro no teste aqui de tensão, que é bem básico. Ó, primeiramente, né, eu coloco esse multímetro na escala de tensão e aí nós fazemos aqui a verificação. Opa, aí. Então tá vendo? Ele mudou para DC, vamos fazer de novo, ó, mudou para DC e tá marcando aqui a princípio 13.1 volts. Legal. Então já sei que aqui, óbvio, né, tem tensão e foi automático, né? A gente não precisa ficar mudando a escala. Ó. Vamos para esse outro aqui, ó. Ó. Vou encostar então uma ponta vermelha onde é positivo, né, do diodo, ponta preta no negativo. Ah lá, 12.25. Show, perfeito. Se eu quiser, como eu disse, travar, né, eu aperto aqui o hold, né? Ele até leva um tempinho para sair da tela ali, ó, para eu poder bloquear. Fui meio lento aqui, ó. Então eu seguro e rapidamente venho para o hold para eu poder travar o valor na tela, né? Isso quando eu tiver com alguma dificuldade para fazer o teste e já visualizar. Legal? Então tá aí, ó. 12 volts. Esse capacitor, ele tem que, por ser já um capacitor que passa aqui pelo regulador de tensão, ele vai ter um nível de tensão de 5 volts. Então, vamos monitorar. Ó, já reconheceu como DC e marcou um negativo ali onde está o DC, né? Por quê? Porque eu tô com a ponta invertida, né? Ponta vermelha, ela tem que ser aqui, ó, no lado da faixa. Então vamos mudar isso e ponta preta lá do outro lado. Vamos encostar. Ó, não estou encostando adequadamente. Ó, deixa eu mudar aqui as pontas de prova. Vamos lá, deixa eu colocar aqui certinho, encostando aqui. Ó, deu alto. Rapidamente ele já mostrou para nós ali o que ele tem como nível de tensão, 5 volts. Legal, né? Então assim, funciona? Funciona muito bem, né? Bem interessante. Como a gente está fazendo o teste aqui, né? Estamos testando a linha de tensão, então ele faz essa conversão automática. Muito interessante. Se eu for testar, por exemplo, aqui, ó, componentes eletrônicos, eu tenho um diodo ali, ó. Então agora eu vou medir um diodo aqui, né? Para medir o diodo, nós vamos mudar a função. Então nós vamos aqui para a função de diodo. E aí nós sabemos, né, que o diodo, ele tem aqui o lado da faixa, que é esse aqui, que é o lado negativo, e o lado oposto é o lado positivo. Vamos encostar aqui. E ó, já temos aí, né, o diodo conduzindo. Se eu inverter essa polaridade aqui, ele não vai poder conduzir, né? Vamos colocar ele aqui certinho, ó. Encostou. Nada, então, legal. Conseguimos aqui fazer um teste do diodo. Se eu for medir, por exemplo, um resistor, que eu tenho aqui, ó, um resistorzinho daquele mais antigo, que eu estou medindo fora, né, para facilitar, eu, óbvio, vou mudar aqui a função, vou colocar novamente ali na escala onde eu tenho a presença ali da resistência, e aí vamos encostar, né, uma ponta aqui, que é bem difícil, né, às vezes ele pula longe aqui, ó. Encosto aqui, encosto aqui. Vamos aguardar. Ah lá, rapidamente, né? Já alterou, já mudou ali para 0.982 k-ohms. Basicamente 1 kΩ, aí bem próximo. Então, se a gente for ver as listras dele, né? Ele é de 1 K, de fato. Mas olha, é tão preciso, né? Que ele está mostrando de fato o valor real, né, do componente aqui, tá? Então, bem próximo também, óbvio, tem uma tolerância aqui de até 10% nesse valor, então tá dentro de 1 K esperado. Então, bem legal, né? Multímetro muito interessante.
Óbvio, tem muitas outras funções aqui que o vídeo não vai nos permitir por conta do tempo, né? Mas a gente, como falou, tem aqui inúmeras outras funções, como frequência, como a função aqui de capacitância, né? Para a gente medir capacitores e assim por diante, ó. Bom, então o vídeo de hoje se resume a isso, galera. Eu trouxe para vocês aqui a ferramenta que eu recebi da empresa. Agradeço a todos eles por mandarem esse multímetro. Eu testei ele por bastante tempo, então ele funciona bem. Não é um multímetro com muitas aplicações, vocês puderam ver, né? Então tem algumas coisas que faltam, mas lembre-se, é um multímetro de entrada. Então para a proposta, cara, tá filé, é um multímetro show de bola. Como eu disse para você, se você quer conhecer mais sobre o portfólio, vai estar um link aqui na descrição para você ver, né, quais são as outras ferramentas que a empresa fornece. Para a área de eletrônica, eu tenho certeza que algumas delas vão ser bem úteis aí para o nosso reparo de centrais. Fechou? E se você também quer conhecer mais ou quer entrar nessa área de manutenção de módulos, quer conhecer um pouco sobre programação, quer fazer aí trabalhos de remap na tua empresa, então conte conosco nessa empreitada. Temos os nossos treinamentos técnicos, todos eles online. Então se você ainda não conhece, eu te convido a olhar na descrição e conhecer um dos nossos treinamentos, que eu tenho certeza que vai te ajudar e vai ser um divisor de águas aí para você que quer ou começar ou adquirir um novo conhecimento. Então é isso o vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos pela companhia até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal, isso nos ajuda bastante e engaja o vídeo aqui no YouTube. Se você também gostou desse conteúdo, considere compartilhar com seus amigos para ajudá-los a escolher um multímetro aí que pode ser a porta de entrada para o mundo da eletrônica para ele, beleza? Então vou ficando por aqui, forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!